A paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, que o Shalom de Deus esteja inundando os nossos corações. Eu quero concluir hoje a série de estudos que estamos tendo pelo sábado de manhã, chamados Comprometidos com a Glória, pois pretendemos começar neste sábado pela manhã uma nova série que também será bênção. E eu creio que nós estamos felizes com o Senhor. Se alguém está procurando a alegria, a paz, saiba que nós já encontramos. Nós que temos o Senhor Jesus Cristo em nossos corações, somos bem-aventurados, satisfeitos pela sua bondade. No sábado pela manhã estaremos iniciando a nova série Manifestando a Glória. Então hoje, concluindo a série Comprometidos com a Glória, em Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A fé é a dependência total da graça como uma criança. A humildade de reconhecer que aquele que começou em nós o querer é aquele que nos ajuda a efetuar. Toda mudança no Espírito foi produzida 100% por Deus. Deus enviou Jesus e o Espírito Santo entrou em nós e nos gerou de novo pela sua graça. Diz 2 Coríntios 5,17 que tudo se fez novo. Deus não reformou, Deus não fez remendo, mas Ele fez tudo novo no Espírito. E agora na alma, Ele está restaurando nossos pensamentos, sentimentos e desejos, restaurando-nos para devolver a imagem e semelhança perdida, para que então venhamos a ter um desempenho que o glorifica, o fruto do Espírito Santo aparecendo nos nossos relacionamentos, impactando vidas e trazendo elas aos pés do Senhor. Vemos sem dúvida que aquele que operou 100% no nosso espírito é aquele que fará 100% da obra, 100% em nossa alma. Assim como Abraão, já sendo idoso, com seu corpo amortecido, e a sua esposa estéril, significava que a fé de Abraão era uma dependência 100% no Senhor. Era um milagre que somente Deus, o próprio Deus, faria nele e através dele. Essa é a obra de ouro, pedra preciosa, que não será queimada pelo fogo. Aquilo que Deus opera em nós e através de nós. Ele mesmo, para a glória dele, sem auxílio de mãos humanas. Entramos na dependência total, e até mesmo essa fé, essa dependência, é uma sabedoria que vem do Espírito. A palavra de Deus vai expondo o quadro da alma desde a queda, e vamos descobrindo áreas em que nós precisamos de restauração, que precisamos de transformação. Então, não vamos nos culpar, nem mesmo tentar mudar a nós mesmos, porque aquilo que aos homens é impossível, a Deus é possível. Nós não misturamos essa palavra com culpa ou com esforço na carne. Obediência manufaturada, não. Nós misturamos essa palavra com arrependimento, fé, dependência da graça. O Senhor gera em nós sabedoria para responder como terra boa a palavra, como pacientes que precisam do divino médico, que precisam da operação da graça. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, Romanos 5,20, superabundou a graça. Paulo dizendo em Gálatas capítulo 1 que se alguém vier e pregar outro evangelho que não for o evangelho da graça, seja amaldiçoado, porque somente a graça é o remédio eficaz contra o pecado, a queda e os efeitos da queda. Portanto, tudo está fora do lugar e somente Deus, o próprio Deus, pode restaurar todas as coisas. Na cruz ele disse está consumado e então nos fez de nascer de novo. No espírito está pronto, mas na alma é um processo para toda a vida. É um processo gradativo e que vemos também que é completamente operada pelo Senhor, 100%. Nós nos entregamos e Ele nos sara. A Bíblia diz, seu Filho, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não somos nós que nos libertamos. A palavra expõe a ferida, né? Isaías capítulo 1 diz que desde a cabeça até a planta dos pés está cheio de feridas para serem restauradas. Então nossa alma foi profundamente deformada pela queda. E agora, a palavra de Deus, encontrando uma terra boa que responde com arrependimento, com entrega diária,
Deus vai produzindo essas mudanças. Não há 1% de participação da nossa carne, da nossa condição humana nessa mudança. Nós não mudamos nós mesmos. Nós não podemos fazer isso nem 1%. 100% dessa mudança na alma, ela é operada pela graça. Ela é operada por Deus. Portanto, a palavra genuína nos leva aos pés de Cristo, arrependidos e dispostos dia após dia, não como ouvintes esquecidos, mas como aqueles que se voltam de todo o coração ao Senhor, se entregando para serem restaurados. E o Senhor vai operando isto e vai nos mudando, de forma que não podemos dizer: eu mudei a mim mesmo. Não, quem me mudou foi o Senhor, quem me transformou de glória em glória. 2 Coríntios 3,18, foi o Senhor. Conforme eu me relacionava com Ele, eu ia percebendo no Espírito e sendo transformado naquele desempenho como pelo Espírito. Isto é uma coisa linda, amados, porque Deus não aceitou o filho que Abraão fez de si mesmo. Isso é uma prova de que as nossas justiças são como trapo de imundícia. O Senhor não aceita aquilo que fazemos para Ele na carne, mas aquilo que Ele faz em nós e através de nós. Essa é a dispensação, o mistério dessa dispensação da graça, Cristo em nós, esperança da glória, Colossenses 1,27. O que estamos falando aqui é que comprometer-se com a glória, sem dúvida, em primeiro lugar, é comprometer-se em se voltar a Deus de todo o coração e ser restaurado pelo próprio Deus. Não tentar mudar-se, mas saber que este é o milagre da responsabilidade, da capacidade do próprio Deus. O Senhor, por humildade, por amor, se torna responsável pela santificação. Ele diz: eu sou o Senhor que te santifica. E quando nós compreendemos que toda ajuda do homem, entre aspas, apenas atrasa o processo, porque naquilo que nós tentamos nos mudar, nós nos gloriamos e cobramos o comportamento dos outros. Mas na área em que somos transformados por Deus, nós somos humildes, de 2 Coríntios capítulo 1, que naquilo que somos consolados, nós vamos consolar outros. Aquilo que é produzido por Deus, obra de ouro, pedra preciosa, isso vai trazer glória para Deus, e isso vai trazer misericórdia no nosso coração por aqueles que estão sofrendo no cativeiro daquilo que nós já estivemos. Isto nos faz crescer em piedade, compaixão, humildade, porque foi algo que nós ganhamos do Senhor, não foi algo que nós conquistamos, não foi uma conquista pessoal, não foi um prêmio pessoal, foi um presente da graça, foi algo gratuito que custou o sangue do Senhor Jesus Cristo por nós. Quando compreendemos, meus queridos amados irmãos, que o comprometimento com a glória é o nosso relacionamento com o Senhor em primeiro lugar, pois o fruto disto será boas obras. Diz lá em Efésios 2,10 que nós fomos salvos para as boas obras. Portanto, as boas obras são uma consequência inevitável de uma entrega sincera e diária e continuada. As boas obras são o efeito, mas a glória em si é o próprio Senhor e o nosso relacionamento com Ele, que vai produzir então o fruto do Espírito Santo, um desempenho mudado, um novo querer, um novo efetuar. Isso é produzido pelo próprio Deus, do começo ao fim, aqui em Romanos 1,17, onde lemos que é de fé em fé. Então, isto é uma continuidade. Nós não começamos pelo Espírito e terminamos na carne, como diz em Gálatas capítulo 3, que eles estavam tentando se santificar por culpa, na marra, para tentar ser aceitos por Deus por comportamento. E Paulo diz que eles estavam totalmente insanos, porque se eles começaram dependendo de Cristo para ser salvos, agora eles deveriam depender de Cristo para ser santificados também. Portanto, toda descoberta na nossa alma de áreas que não estão de acordo com o Senhor Jesus Cristo pode nos levar à soberba de tentar consertar isso precipitadamente. Mas quando nós compreendemos que a resposta correta não é tentar obedecer na carne, mas se voltar aos pés do Senhor em arrependimento e fé, para que Ele produza em nós o milagre da graça, o milagre da transformação. O primeiro milagre de Jesus transformando a água em vinho. A água é a palavra, poderíamos dizer, e o vinho é a alegria do andar no Espírito, a alegria, a paz, o amor, Como a gente pode juntar alguns versículos aqui. A Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí Romanos 14,17 diz que o reino de Deus é paz, é amor,
né? Ou seja, justiça, capacidade de mostrar o desempenho de Cristo, alegria. Então, este é o reino de Deus: comunhão e frutificação. Jesus disse: se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. E lá ele diz, em João 15,8, que se nós dermos muito fruto, ele será glorificado. E ele diz em João 15,16 que ele nos salvou para que nós possamos glorificá-lo com uma vida santificada por ele, e para que nós vamos e demos fruto que permanece. Que lindo isso, amados. Então vemos o Senhor produzindo o milagre, aquele ramo cheio de espinho, o espinheiro, ele é enxertado na videira e Deus muda sua natureza, e depois a seiva vai entrando conforme a liberdade que o ramo dá, e ele vai frutificando agora de acordo com a árvore que é o Senhor, não de acordo com a natureza que era aquele ramo, porque aquele ramo nasce de novo, ele muda a natureza. Nós que éramos pecadores passamos a ser santificados em Cristo, filhos amados, herdeiros. Então o reino de Deus, paz, justiça, alegria. Nós podemos ver o fruto do Espírito lá em Gálatas capítulo 5. Então, o reino de Deus, diz lá em Lucas 17:21, ele não está lá ou acolá. O reino de Deus está onde, amados? Dentro de nós. Então, o reino de Deus é a presença do Senhor, nos conquistando, nos impactando, né? Transformando a nossa vida, e depois, através de nós, se revelando, a luz do mundo, o sal da terra, revelando o evangelho através do nosso comportamento. Então a justiça nossa, que era pelo sangue diante de Deus, aceitos em Cristo, agradáveis em Cristo, agora passa a ser justiça o que, amados? O comportamento produzido pelo Espírito que vai aparecendo, né? Esse comportamento não é fruto do suor, porque Adão com o suor tinha que produzir, mas isso é o efeito da queda. A queda é pelo suor do teu rosto, mas pela graça não é pelo suor, é pelo milagre da graça. De forma que não é uma conquista pelo esforço, pela culpa, mas sim uma conquista da graça operando através da dependência com fé humilde e continuada. Isto é uma coisa maravilhosa, porque vemos a nossa total dependência do Senhor. Isso é ser pobre de espírito, é reconhecer que somente Deus faz milagres, em nós, através de nós. Ele nos faz canal de bênção em Cristo, no Espírito, por causa da sua presença. Essa presença que nos salvou e agora está nos santificando, nos levando à frutificação, melhorando-nos nos pensamentos, sentimentos, reações, atitudes, relacionamentos. Isto é algo muito eficaz quando é produzido pela graça. Uma pessoa que ela é o efeito da graça, ela é um milagre genuíno, ela é um caráter transformado por Deus, então é uma obra-prima de Deus, e tudo que Deus faz é muito bom. Agora, aquilo que é deformado pela religião, reformado pela religião, cobrado pela religião, então a pessoa sob pressão, sob culpa, cobrante de comportamento, ela compara o seu desempenho com as escrituras, sai da igreja culpada e tenta produzir esse desempenho para tentar agradar a Deus e ser salvo. Isto é tentar voltar para a antiga aliança. Se eu fizer, então serei aceito. Mas a nova aliança, porque Cristo fez, eu sou aceito, e agora o Espírito vai fazer em mim uma obra, né? Deus está santificando aqueles que Ele salvou e produzindo em mim o milagre da transformação. De forma que somos salvos pelo que Cristo fez e pelo que o Espírito Santo faz. Essa dependência total da graça, ela honra ao Senhor, dá todo o crédito ao Senhor, né? E humilha a nossa carne, porque nós não temos mérito algum. A participação da nossa carne é chegar diante dele pobre, cego, nu, miserável, e receber de presente o dom da santificação, o dom da justificação, o dom da consolação, né? Isto é tudo presente que recebemos pela obediência de Cristo. Todos os méritos são dele, né? Ele é a única fonte e o fruto é resultado da operação da graça. O fruto produzido pela graça, ele é belo, porque ele tem seu tempo e seu modo. Ele não é forçado, ele não é artificial, ele não é humano, ele é celestial. Então todas as mudanças produzidas pelo próprio Deus, aqui está a parceria do cristão.
ele medita. Ele não é ouvinte esquecido, ele mistura essa palavra com fé, com oração. Em 1 Timóteo 4,5 diz que tudo é santificado pela palavra e pela oração. A palavra nos leva ao que, amados? A oração, aos pés de Cristo. Não uma tentativa humana de mudar-se. Não. O contrário de desobediência não é obediência na carne. O contrário de desobediência é arrependimento e fé. Agora aqui Deus vai produzir o milagre, né, da obediência da fé, como diz Romanos capítulo 1, versículos 5 e também 7, obedecer a Deus no Espírito. Portanto, Deus nos faz nascer do Espírito. Depois renova a nossa mente para percebermos que temos o Espírito. Depois nos ensina a andar no Espírito, frutificar no Espírito, obedecer no Espírito, permanecer no Espírito. Isto é coisa linda, irmãos. Tudo aquilo que Deus faz dura para sempre. A religião dos homens é uma tentativa do homem reformar-se para então ser aceito por Deus. Mas o evangelho genuíno, somos aceitos gratuitamente em Cristo. Vemos que no jardim, quando Adão e Eva caíram, quem foi atrás e lhes fez promessas foi o próprio Deus. Então o evangelho genuíno, ele tem iniciativa em Deus. Foi Deus que amou o mundo, foi Deus que enviou Jesus, foi Jesus que enviou o Espírito Santo e inaugurou a igreja. Toda a obra, 100%, ela é do Senhor. E todo o crédito, todo o mérito, toda a glória é para o Senhor. Já a religião humana é o homem tentando ir a Deus, aplacar a ira de Deus com sacrifícios humanos, com obras humanas, né? Isto é trapo de imundícia, é um substituto maligno. Sabe que Satanás transfigura em anjo de luz. E a religião, ela pode parecer muito piedosa, mas ela não serve para nada a nível de sensualidade, como diz lá em Colossenses capítulo 2. Ela é uma obra que não transforma as pessoas, gera pessoas avarentas, né? Mundanas, carnais, mornas, misturadas com o pecado, sem consciência de pecado, sem caráter, sem transformação, sem fruto, sem testemunho. Um povo igualzinho os ímpios, mas que vive nas igrejas buscando bênção, buscando cargos, buscando posições, buscando entretenimento, né? Então a religião é o ópio do povo. Ela entretém o povo até o inferno. Porque a religião, por ser humana, mental, ela não tem essa dependência da graça, essa abertura para que a graça venha e produza essas mudanças. Fica na hipocrisia. O melhor da religião dos homens é o fingimento. Jesus diz em Lucas 12:1, cuidado em primeiro lugar com o fingimento, a hipocrisia. Veja como os fariseus pareciam piedosos, mas eles eram hipócritas. Jesus não viu neles uma qualidade de transformação, porque Jesus veio para o Novo Testamento do Espírito, porque a letra, irmãos, né, o Antigo Testamento, se nós formos tentar produzi-lo, embora todos os valores ali são maravilhosos, né, toda a lei é maravilhosa, mas quando a gente tenta produzir ela na carne, é morte. Agora, quando nós recebemos o Espírito, nós superamos, né? A Bíblia diz: se a vossa justiça não ir além do Antigo Testamento, vocês não serão salvos. Então essa justiça além significa que em Cristo eu sou justificado pelo sangue, né? Paulo diz em Filipenses 3:9, eu não tenho nenhuma justiça para apresentar a Deus senão o próprio Cristo. Então eu sou justificado, salvo, aceito, amado e agradável em Cristo, e essa justiça a nível de desempenho, ela é no Espírito. Essa justiça é, à medida que eu vou me entregando ao Senhor, eu vou ganhando o seu ânimo, o seu desempenho. Jesus diz em João 14:12, né? Essa é a fé verdadeira. Quem crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores. Vai expulsar demônio, vai curar enfermos, né? Vai dar um bom testemunho. Vai crescer em 3 áreas, amados. Vai sair a mente da preocupação, ansiedade, né? Jesus diz: não andeis ansiosos pelo que comer, pelo que vestir, mas buscar, pois, o reino de Deus. Então a mente vai ter paz e fé. O coração que tinha inimizade, contenda, soberba, competição, vai ter amor, misericórdia, bondade, benignidade. E o corpo que era preguiçoso, mundano, sensual, misturado com os ídolos, vai ser um canal de sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Servo bom e fiel significa que por dentro o fruto do Espírito Santo, bom e fiel, as mesmas obras. Jesus diz: curar enfermos, expulsar demônios, né? De graça receber, de graça dar. Então uma geração cheia do Espírito Santo é o milagre da graça.
Quando descobrimos algo, sabemos que só o Senhor pode mudar e continuamos diante dele, e aos pouquinhos vamos vendo essas mudanças produzidas por ele, em nós e através de nós, em nome de Jesus.